textos adequados, mas a gente preferiu ficar com os textos de hoje. E vejamos assim como essa palavra vem maravilhosamente ao nosso encontro. Como diz o Vaticano II, que na palavra de Deus o Pai vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos, para lhes falar, para lhes consolar, para lhes exortar. O Evangelho que nós escutamos agora diz assim, Marcos capítulo 6. Os apóstolos se reúnem com Jesus e lhe contam as coisas lindas que tinham realizado na sua missão, uma pequena missão itinerante que Jesus tinha enviado, para eles confortar os enfermos, para eles evangelizarem, para anunciarem a conversão, que o reino de Deus tinha chegado. E os apóstolos estão deslumbrados pelas alegrias da sua missão. Contam para Jesus. No segundo texto de Lucas, os apóstolos dizem assim, Senhor, até os demônios nos obedecem. E Jesus, não se preocupe com isso. Isso não é tanto. Se alegra sobretudo porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então Jesus reconforta esses apóstolos que foram para a missão e vê que eles estão cansados e os leva a um lugar à parte. Vamos para um lugar à parte, um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Imaginar este convívio que os apóstolos tiveram com Jesus naqueles dias. Só eles e Jesus. Em alguns momentos o Evangelho frisa que Jesus retira os seus discípulos do meio do burburinho da multidão para introduzir os mais mistérios do reino, para aprofundar a sua vocação, para prepará-los melhor para a missão. Mas agora eles vão para ter o conforto de descansar com Jesus. Vejam, irmãos e irmãs, a nossa congregação ontem à noite encerrava um retiro, que os nossos noviços também participaram, as irmãs participaram, e nós tivemos essa experiência, um pouco dessa experiência com Jesus, de estar a sós, deixar as outras preocupações para nos preocuparmos simplesmente em estar com Jesus, descansar o nosso coração, também o nosso corpo, nos revigorarmos na oração, na escuta da palavra de Deus, na vida fraterna, para preparar para a missão, para sermos reenviados para a missão. Jesus também fazia assim com os seus apóstolos. Mas quando Jesus está ali no descanso, o povo tem sede de Deus, o povo tem fome de Deus. E descobrem onde Jesus está. E diz que vão correndo a pé. Todo mundo que é tropeiro de gente. O ser humano tem fome de Deus. E Jesus vê aquela multidão e se compadece. Ele sempre com compaixão. Uma palavra caríssima, a revelação bíblica. Compaixão é o DNA de Deus. Misericórdia, compaixão, ternura. Recebe. Rahamim, são duas palavras bíblicas que traduzem tanto disso. Sobretudo Rahamim, que significa as entranhas de Deus, que se dói, como as entranhas de uma mamãe que se dói pelo filhinho. Deus tem uma ternura assim, e Jesus está revelando o rosto do Pai. A versão de Mateus sobre este mesmo texto vai dizer assim que Jesus, sentindo compaixão, não só ensina, como diz aqui, começa a ensinar-lhes, porque vê que são ovelhas sem pastor, mas diz assim, vocês rezem, peçam, para que o Senhor da colheita mande trabalhadores. A colheita é imensa, tem pouca gente. Rezem, peçam. É uma oração assim que nós às vezes nos descuidamos, mas é praticamente a única oração que Jesus mandou fazer. O Pai Nosso Jesus ensinou a fazer, mas que Ele mandou que os apóstolos, que os discípulos fizessem, é rezar pelas vocações, rezar pelos operários da messe. Leigos, consagrados, consagradas, diáconos, padres, bispos, pessoas que doam o seu tempo para a evangelização, trabalhadores para a messe. Quando estive morando no Pará e outros filhos que trabalharam por lá, aprendemos do Dominique, ele canta em todas as celebrações, manda, Senhor, operários para a tua messe. Eu quero interromper essa homilia para a gente já fazer essa oração, para não deixar para depois. Eu canto, vocês repetem. Pega lá maior lá para nós, Lucas.
Manda, Senhor, operários. Manda, Senhor, operários. Para a tua messe. Para a tua messe. A messe é realmente grande. A messe é realmente grande. Mas os operários poucos. Mas os operários poucos. Mas os operários poucos. Mas os operários poucos. Nós possamos assumir essa ordem de Jesus, mais do que um pedido, né? De rezarmos todos os dias pelas vocações. O Frei Antônio Cardoso, que hoje está fazendo os seus votos na congregação, quando ele era jovem ainda, ele assumiu tanto pelas vocações, que ele estava no seminário, saiu, foi trabalhar e ajudar a formar um padre, Frei Jaci Zolete, né, que há anos é padre, e ele ajudou do bolso dele, com as orações dele, formar esse padre, né? Veja assim, o empenho pelas vocações, que nós possamos então rezar e pedir a Deus, que faltam muitos operários, falta também perseverança na vocação, então rezar para que sejam despertadas, mas para aqueles que são chamados perseverem, não se iludam com as outras coisas, não se desanimem diante das dificuldades, obstáculos que aparecem na missão, na caminhada vocacional. Jesus então tem compaixão porque vê a multidão como ovelha sem pastor, começa a ensinar, mas também pede para que os apóstolos rezem pelas vocações. E hoje nós estamos contemplando assim uma certa realização deste apelo de Jesus, deste convite de Jesus, dessa compaixão de Jesus. Cada vocacionado, cada vocacionada, cada pessoa que se entrega à missão, ela está atendendo a esta compaixão de Jesus. Está assumindo esta dor no coração de Cristo de ver tantas pessoas sem alguém que lhes fale de Deus, sem alguém que lhes testemunhe o reino, a fraternidade, a justiça, o amor, a solidariedade, a certeza de que temos um Pai no céu, a certeza de que somos irmãos, de que somos salvos por Jesus, de que Deus nos ama com o amor de pai e ternura de mãe. Faltam operários. E hoje, nessa celebração, nós estamos agradecendo a Deus por este sim de Frei Luiz Eduardo, Frei Denilson e Frei Antônio Cardoso. Também teremos a renovação dos votos de freis nossos que já fizeram a primeira profissão, se preparam para os votos perpétuos. Nós queremos também pedir a perseverança para eles, que vão renovar hoje os votos. E é interessante assim que a primeira leitura também fala de um momento assim de intimidade com o Senhor. Desde a primeira leitura, que Salomão, um adolescente que ficara rei, vai na intimidade com Deus, no lugar alto, rezar e pedir a Deus. E o que ele pede? Ele é o rei, substituindo lá Davi. Ele não pede riquezas, glória, fama, dominação. Ele pede sabedoria. De onde vem essa sabedoria? Da lei do Senhor. Como o jovem poderá ter vida pura? Diz o Salmo que nós rezamos, observando ao Senhor essas palavras. A sabedoria, o discernimento, o equilíbrio, vem de uma vida alimentada pela palavra de Deus. Francisco de Assis, que é o inspirador da nossa causa, é uma pessoa que percebeu Deus falando na palavra proclamada. Dizia o nosso pregador do retiro, vocês já perceberam que a família franciscana começou numa missa? Foi. Francisco estava numa missa, proclamou-se o evangelho da festa de São Matias, dizendo que sem seguranças materiais, fossem pelo mundo proclamar o reino, anunciar o evangelho, colocando a sua segurança apenas em Deus. Ele fala, essa é a regra de vida para nós, está aqui. E os irmãos chegavam lá escutar a palavra de Deus, vai falar para nós o que nós vamos fazer. Nós tivemos a graça de retomar isso nesse nosso santo retiro. Salomão quer de Deus a sabedoria. E o Salmo diz assim, como é que pode ter vida pura o coração do jovem sendo formado pela lei do Senhor?
Salomão deseja, pede a sabedoria. Pede o que deseja, eu te darei. O Senhor diz para ele. Santa Teresinha diz assim que o Senhor nada faz desejar do que Ele não está pronto já a nos dar. Que esses desejos legítimos são desejos colocados no nosso coração por Deus. Nós temos desejo de vida verdadeira. Nós temos desejo de bem, de amor puro. Desejo de fraternidade, desejo de ser coerentes, desejo, sobretudo, de encontrar com Deus. De ter uma intimidade com o Senhor. E nós precisamos pedir. Às vezes a gente não se dá conta, nós consagrados, que nós temos que rezar pela nossa vocação. A gente reza por tantas pessoas, a gente não reza, Senhor, me dá a graça da perseverança. Mas não só de uma perseverança para continuar, para dizer, eu estou aí ainda. Mas de uma perseverança que se torne um aprofundamento. Uma vivência cada vez mais entregue. Nós percebemos nesse dia de retiro que Francisco viveu um processo de entrega cada vez mais radical ao Senhor. Sua conversão não foi mágica, não foi de um dia para o outro. Ele passou por 4 momentos especiais de conversão. Então, pede o que desejas, eu te darei. O Senhor também está dizendo para mim, para você, para todos nós aqui nessa celebração. E o que Salomão pediu? O essencial. Pediu o essencial. Nós sabemos pedir. Deus coloca no coração o desejo. Ele inspira. É o Espírito Santo que faz desejar. De São Paulo que o Espírito clama desde nós com gemidos inenarráveis, inefáveis, que não dá para traduzir. E esse Espírito clama por Deus, clama por uma vida nova, clama por uma vida de testemunho, clama por uma vida de anúncio do Evangelho, clama por uma vida de cristão. O que Francisco queria no máximo? É ser cristão de verdade, vivendo o Evangelho. Nós queremos pedir ao Senhor hoje que conceda de modo especial esses nossos irmãos que aqui se apresentam, que eles deixem o seu coração ser moldado por Deus, como diz o Salmo, todo o coração nos procura, conservei no coração vossas palavras, que no coração se guarde aquele desejo de Deus, se cultive aquele desejo de Deus, porque o desejo de Deus nos leva até o coração de Deus. Tem um autor muito querido na vida consagrada, Melo Gentili, ele fala, se a gente seguir até a raiz mais profunda do desejo, o desejo humano mais profundo é de transcendência, é de encontrar-se com Deus, amor, comunhão, e de viver esse amor de Deus, comunhão no mundo. Se nós cultivarmos todos os desejos que nós temos, daqui a pouco nós vamos ter certamente uma refeição, e nós temos fome, mas atrás daquele desejo da refeição, nós temos um desejo que não se sacia, e você come e não está satisfeito, o estômago está cheio, mas o seu coração continua desejando mais alguma coisa. O ser humano é o ser de desejos, e foi Deus que colocou isso. Se a gente for até a raiz desse último desejo, nós vamos encontrar com o coração de Deus, que nos fez desejá-lo, que nos criou para amar, que nos criou para ser manifestação do seu amor no mundo, que nos criou para sermos como Jesus. O que Jesus faz é o modelo para a nossa vida. O nosso mundo é belo, mas é marcado por muitas contradições e sofrimentos. Um coração do discípulo de Jesus, de um franciscano, deve ser um coração cheio de compaixão por quem sofre, seja no corpo, seja na alma, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança. O coração de quem segue Jesus, ele vai se imbuindo desse espírito de compaixão. E nós vemos isso claramente em Francisco. Francisco, quanto mais se aproximou de Jesus, mais se aproximou dos pobres e dos sofredores, a ponto de sentar, comer com os leprosos, servir e lavar as suas feridas, e viver uma vida de conversão a Deus, misturada de tal forma que é difícil separar da conversão ao próximo, a conversão ao irmão, dentro e fora da comunidade, dentro e fora da fraternidade, amando o irmão difícil dentro da comunidade, amando o irmão difícil lá fora da comunidade. O coração dele se revestiu, se imbuiu do coração da compaixão de Jesus. Mas essa é a nossa vocação. Chegarmos àquilo que Francisco viveu, que Paulo já tinha vivido e pregado. Gálatas 2:20. Vivo, mas não eu. É Cristo, é o coração de Cristo que vive em mim.
Os professos se levantam e o celebrante pergunta-lhes se estão preparados para consagrarem a Deus e buscarem a perfeição da caridade segundo a regra e as constituições da congregação. Irmãos caríssimos, Frei Antônio Cardoso, Frei Denilson, Frei Luiz Eduardo, já fostes consagrados a Deus pela água, no santo batismo, e o Espírito Santo, e agora quereis unir-vos mais intimamente a Ele, pelo novo título da profissão religiosa? Quereis, para seguirdes o Cristo mais de perto, guardar a castidade por causa do reino dos céus, abraçar a pobreza voluntária e oferecer a obração da obediência? Que Deus Todo-Poderoso vos conceda por sua graça o que desejais. Amém. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade estes vossos filhos, que hoje no meio da vossa igreja querem consagrar a sua vida a vós, professando os conselhos evangélicos, pela imitação de vosso Filho Jesus Cristo, pobre e crucificado, seguindo os exemplos de São Francisco. Infundi em seus corações o espírito do vosso amor, para que sejam dedicados ao vosso serviço e sinceros no vosso amor. Possam cumprir com fidelidade e segurança a sua profissão religiosa e progredir com perfeita alegria no caminho da caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tira aqui, Frei. Tira aí, por favor. A tomada. Eu, Frei Antônio Cardoso da Silva, sentindo-me por mercê divina chamado à vida consagrada e conhecedor de minhas limitações, imploro confiante a meu favor a proteção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, de São José, esposo de Maria, do Seráfico Pai São Francisco e de todos os anjos e santos. Eu e vós, Frei Gabriel de Moura Lima, meu superior e representante da Igreja, dignai-vos receber meus votos que faço a Deus, a Santíssimo e Onipotente, o bom de viver por um ano em castidade, pobreza e obediência, na família dos frades menores missionários, observando a regra dos frades menores, confiada pelo Papa Honório III. E eu, Frei Antônio, se todas estas coisas observares, te prometo da parte de Deus a vida eterna. Amém. Eu, Frei Denilson, sentindo-me por mercê divina, chamado à vida consagrada e conhecedor de minhas limitações, imploro confiante a meu favor a proteção da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, de São José, esposo de Maria, do Seráfico Pai São Francisco e de todos os anjos e santos. E vós,
Frei Gabriel de Morani, meu superior e representante da Igreja. Dignai-vos receber meus votos, que faço a Deus Altíssimo, onipotente e bom, de viver por um ano em castidade, pobreza e obediência, na família dos frades menores missionários, observando a regra dos frades menores, confirmada pelo Papa Honório III. E eu, Frei Denilson, se todas essas coisas observares, te prometo da parte de Deus a vida eterna. Eu, Frei Luiz Eduardo, sentindo por mercê divina, chamado à vida consagrada e conhecedor de minhas limitações, imploro confiante a meu favor a proteção da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, de São José, esposo de Maria, do seráfico Pai São Francisco e de todos os santos e anjos. E vós, Frei Gabriel de Mouranino, meu superior e representante da Igreja, dignai-vos receber meus votos, que faço a Deus Altíssimo, onipotente e bom, de viver por um ano em castidade, pobreza e obediência, na família dos frades menores missionários, observando a regra dos frades menores, confirmada pelo Papa Honório III. E eu, Frei Luiz Eduardo, se todas essas coisas observares, te prometo da parte de Deus a vida eterna. Amém. Entrega do cordão aos nós. Os pais dos neoprofessos entregam o cordão franciscano para o celebrante. Os neoprofessos se ajoelham diante do ministro para receber o cordão franciscano, agora com os nós. Recebe, irmão caríssimo, o cordão do mesmo seráfico Pai, com o vínculo do vosso amor à pobreza, com os nós simbolizando a castidade, a pobreza e a obediência que abraçastes. Amém. Recebe, irmão caríssimo, o cordão do mesmo seráfico Pai, com o vínculo do vosso amor à pobreza, com os nós simbolizando a castidade, a pobreza e a obediência que abraçastes. Recebe, irmão caríssimo, o cordão do mesmo seráfico Pai, com o vínculo do vosso amor à pobreza, com os nós simbolizando a castidade, a pobreza e a obediência que abraçastes.
Manchadas estavam minhas vestes, a nova cura do pecado. Quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Manchadas estavam minhas vestes, a nova cura do pecado. Quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem, pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu, veste-me então de santidade, com símbolo da castidade, com manto do amor esmoçado, com o diadema real. Pra te seguir, retiro as vestes da dureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu, vestido então de santidade, com símbolo da castidade, com manto do amor esponsal, com o diadema real. Os neoprofessos recebem das mãos do ministro geral a regra e as constituições de nossa congregação. Recebe, irmão Frei Antônio Cardoso, a regra da nossa ordem, livro da vida, medula do Evangelho, caminho da perfeição, para que observando-a chegues à perfeição da caridade. Amém. Recebe, irmão Frei Denilson, a regra da nossa ordem, livro da vida, medula do Evangelho, caminho da perfeição, para que observando-a chegues à perfeição da caridade. Recebe, irmão Frei Luiz Eduardo, a regra de nossa ordem, livro da vida, medula do Evangelho, caminho da perfeição, para que observando-a chegues à perfeição da caridade. Amém.